Pra você que tá assistindo esse vídeo aqui, é fã de One Piece e assiste há bastante tempo, me responda essa pergunta com sinceridade. O Barba Negra vai ser o melhor vilão da história de One Piece? Sim ou sim? Aparentemente discordar de que o Barba Negra é o melhor vilão de One Piece nunca foi uma opção, então aceite esse fato. Hoje estamos aqui pra falar do Barba Negra, meu vilão favorito de One Piece. Então, óbvio, cuidado aí que mais pra frente vai ter spoiler dos 5 trilhões de capítulos que a gente já teve em One Piece. Não esquece de se inscrever no canal por sinal, pra ajudar a gente a bater 200 mil inscritos, beleza? Oi, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes, e hoje vamos falar sobre este gordo aqui. Não esquece de pegar alguma coisa pra comer? Senta aí e vamos nessa. Vem comigo. Assim como qualquer série bastante grande de anime shonen em geral, One Piece tem muitos momentos de debate das pessoas entre quem é, de fato, o maior vilão de One Piece. E entre esses personagens, um dos que mais é citado, justamente por conta do hype, talvez, é o próprio personagem do Barba Negra. Mesmo que ele tenha sido um dos vilões que menos teve participação na história, até os dias de hoje, né, com a história tendo praticamente 1100 capítulos até então, tendo a sua primeira introdução e aparição na história há muito tempo atrás, lá da época de antes da Ilha do Céu em Skypiea, sendo um daqueles raros vilões que não tem exatamente uma grande introdução pra poder apresentar ele em cena, mas na realidade a primeira vez que ele aparece, ele tá com o Luffy num barzinho avulso, fazendo bastante jus a um pirata na questão de aparência, né, gordão, feio, todo desdentado, fala esquisito, e parecia muito um figurante classe C, que tipo, ia aparecer naquele arco pra nunca mais. Mas é claro que depois daquele primeiro discurso dele sobre os sonhos não terem fim, as pessoas começaram a criar uma expectativa muito forte nesse personagem, que veio a ser mais pra frente um total oposto do protagonista Luffy na história de One Piece. E que belo personagem oposto, não? Barba Negra pra mim é o tipo de personagem que representa muito bem a figura de um grande vilão no universo de One Piece, justamente por ser um dos únicos, ou talvez o único vilão de fato da história, que represente o que a gente poderia chamar de um verdadeiro pirata. Afinal de contas, se você já parou pra pensar um pouco sobre o que eram piratas na vida real, ou geralmente descritos em história, você sabe que os caras, eles eram meio do mal, né? Saqueavam pessoas, roubavam, matavam pessoas por onde quer que eles fossem, e não tomavam banho. Que pra mim, entre todos os crimes que foram citados aqui, esse é o pior. Tomem banho, por favor. No mundo de One Piece, querendo a gente ou não, ainda estamos falando de um mundo de um anime shonen mais feito pra adolescentes ali, não é? Os piratas de One Piece são muito mais bonitinhos e, sinceramente, a grande maioria deles soam como um grupo de adolescentes da pesada e uma rapaziada ali de 18 a 20 anos que tem um barco pra poder sair por aí em altas aventuras pelas ilhas. Mesmo piratas de One Piece, que são considerados como grandes assassinos ou os maiores vilões da história, ainda assim possuem algum tipo pequeno de código de honra. Kaido, por exemplo, é considerado como um Yonkou, um dos 4 piratas mais fortes do mundo e a criatura mais forte do mundo de One Piece. E mesmo assim, quando ele vai lutar com o Luffy no arco de Wano, por exemplo, ele ainda deseja uma luta justa com o Luffy, que ninguém interrompa aquela luta. Qualquer pirata, por mais podre e horroroso que ele seja por dentro, a maioria dos vilões de One Piece tem um pequeno código de honra e de respeito que seja, menos o Barba Negra. E aí que a gente começa a falar sobre essa lista específica de 2 detalhes que acredito que é o que levam ele a ser um dos personagens mais interessantes da obra de One Piece. Como ele cria seus planos e como ele é cínico e trapaceiro em suas lutas. Vamos lá, vai. Como a gente tá falando de um personagem aqui que foi introduzido lá no arco de Skypiea e é diretamente todo conectado com o personagem do Luffy, sabemos que o Barba Negra, ele é aquele famoso tipo de antagonista que na história de One Piece, ele tem crescido junto com o Luffy, sabe? Quando o Luffy não era um ninguém, o Barba Negra também não era exatamente um ninguém. E as ações desses 2 personagens vão mais ou menos interferindo de uma forma específica um na vida do outro, do tipo, o Luffy vai lá e derrota o Crocodile, por exemplo, né? E aí depois que o Crocodile é derrotado, o Barba Negra consegue uma vaga para entrar nos Shichibukai. O Barba Negra captura o Ace pra Marinha, o que faz com que todo o arco de Marineford basicamente aconteça. Tudo que esses personagens vão fazendo um graças ao outro vai interferindo, digamos assim, na vida deles, fazendo com que seus planos vão ter que ser adaptados. E eu gosto muito de como o Barba Negra, jovens, ele foge da ideia daquele famoso tipo de vilão que é um cérebro imponente, intelectual incrível, que já tinha tudo planejado há 5 milhões de anos atrás, quase como personagens como Madara Uchiha de Naruto, ou Aizen de Bleach, por exemplo, que são aqueles personagens que planejaram tudo, e depois ainda conseguem perder de uma forma ridícula por 0 razões. Barba Negra é um personagem que tem planos adaptáveis na história. Desde o início da sua jornada no universo de One Piece, Teach era um cara que desejava uma fruta especial, a Yami Yami no Mi, fruta da escuridão. Ele nunca conseguiu de fato encontrar essa
essa fruta. Então passou anos sobre a bandeira do Barba Branca pra poder garantir que nada desse merda. Quando ele finalmente encontrou essa fruta, ela tava com outra pessoa. Então ele teve que matar uma pessoa do próprio bando e fugir, o que mais pra frente, óbvio, gerou problemas pra ele. Ele planejava capturar o Luffy do Chapéu de Palha, mas ele foi encontrado antes disso pelo Ace, né, irmão mais velho do Luffy. Então já aproveitou ali a oportunidade e foi pra cima e capturou o Ace. Ele gostaria de entrar em Impel Down, a prisão mais segura ali do mundo de One Piece, e conseguir ali alguns prisioneiros, né, membros pra sua tripulação. Só que quando ele entrou em Impel Down, ele quase não saiu vivo. Ele planejava matar o Barba Branca numa luta de 1 contra 1, mas acabou não funcionando. E ele mais 15 pessoas desceram o Barba Branca na bala até finalmente o maluco capotar. Veja bem o que eu disse. Eu gosto muito de como Teach, ele não tem as coisas entregues de mão beijada pra ele, como aquele famoso tipo de vilão que tem um grande plano e esse plano vai acontecendo tudo de acordo com o que ele tá planejando. Não, ele força as paradas a acontecerem do jeito que ele quer. Se não vai dar certo, ele vai dar um jeito de trapacear. E isso também entra no quesito das suas lutas. Eu gosto de definir o Teach, jovens, como um personagem que vive segundo uma filosofia. Vou não, vai que eu morro. Olha pra essa frase e fala pra mim se ela não define praticamente todas as lutas em que o Teach se mexe. Pra vocês que já assistiram todos os capítulos de One Piece de forma geral, você já deve ter percebido que o Barba Negra é um personagem que não aparece muito na história. Mas quando ele aparece, eu gosto muito de como ele só entra em lutas e ele sabe que dá pra vencer. E mesmo assim ele vai trapacear nessas lutas às vezes. Lutas como, por exemplo, quando nós vemos o primeiro confronto do Teach na história, é um confronto contra o Ace, que é o irmão mais velho do Luffy, ele é capitão dos piratas do Barba Branca, ele é muito forte e tem uma recompensa muito grande. Mas mesmo assim ele era um moleque que dependia muito da fruta de fogo. Todos os poderes dele praticamente eram baseados na ideia de que ele era feito de fogo, ele cuspia fogo, ele jogava fogo nas pessoas, e o Barba Negra tava justamente com uma fruta que anulava o poder das outras frutas. Então apesar do Ace ser muito forte, não tinha como o Ace vencer o Barba Negra. No Novo Mundo, por exemplo, recentemente aí depois que acabou o arco de Wano, o Barba Negra entrou em confronto com o LOL. E ele só entrou em confronto com o LOL porque ele sabia que dava pra vencer. Isso fora o fato de que, tipo, ele não foi nem sozinho, ele levou, tipo, umas 4 pessoas fortes do bando dele pra ajudar. E quando o Barba Negra sabe que não dá pra vencer a luta, ou que talvez minimamente não dê pra vencer a luta, ele trapaceia e sai. Diferente de muitos personagens que ficariam por conta da honra, ou que tentariam lutar ou forçar sua vontade de uma certa forma, eu gosto de como o Barba Negra é cínico. Na Guerra de Marineford, por exemplo, Barba Negra tava simplesmente destruindo tudo com seus poderes novos, até que o Shanks aparece. E quando o Shanks aparece e chama o Barba Negra pra porrada, ele simplesmente fala, não, a gente não tá pronto pra enfrentar você ainda. E ele vira as costas e vai embora. No Novo Mundo, por exemplo, quando o sistema dos Chichibukais foi abolido, ele foi diretamente pra Ilha das Mulheres pra poder conseguir a fruta da boa Hancock. Ele foi até lá com o objetivo de pegar a fruta dela. Ele chega lá, ele sente que dá pra vencer ela, e ele de certa forma vence ela. Mas aí aparece o Rayleigh, o Rei das Trevas, o cara que fez parte do bando do Roger. O próprio Rayleigh depois, jovens, ele chega a dizer que ele não conseguiria vencer o Barba Negra numa luta, tipo, de 1 pra 1. Só que o Teach também é esperto. Ele percebe que lutar contra o Rayleigh, que é um cara que já é muito experiente, muito forte, e com a boa Hancock de uma vez, talvez ia dar merda. Mesmo se ele vencesse, talvez ele sofresse muito dano, talvez ele perdesse alguns membros da tripulação dele, e aí o cara ativa exatamente o modo que eu falei pra vocês. Vou não, vai que eu morro. E dali por fora, ele vai vazado. Eu acho muito engraçado de pensar nisso, como até nesses pontos, ele é um personagem completamente oposto ao personagem do Luffy. Se a gente for pegar, por exemplo, toda a história de One Piece, muitos dos grandes momentos da história são justamente o Luffy lutando contra oponentes que eram infinitamente mais fortes do que ele. Quer esse cara seja 10 vezes mais forte do que o Luffy ou não, ele sempre tenta dar um jeito. Enquanto que o Barba Negra é um daqueles personagens que é mais astuto em relação ao que ele faz. Ele pensa mais, ele não subestima seus inimigos, e ele trapaceia. Isso é até uma coisa que a gente poderia dizer que vimos um pouco acontecendo recentemente no universo de One Piece, depois que a gente começou aí essa grande saga dos Yonkou, né? Tipo, nos últimos 50 episódios, assim, digamos assim, de One Piece, nos últimos pedaços aí da história, depois que começou o arco final, a gente tem visto, por exemplo, o Shanks, né, agindo. E o Shanks, eu diria que ele também é um personagem que até age um pouco como um pirata, tipo, quando ele foi lutar contra o Kid, por exemplo, ele foi lá e regaçou o Kid com uma porrada só. Alguns capítulos depois disso, a gente também viu isso acontecer de novo, recentemente aí, algumas semanas atrás. Pra quem não leu o mangá, o Shanks derrotou o bando do Bartolomeu, por exemplo. Foi uma derrota bem humilhante, né? Ele foi lá, fingiu que tinha envenenado o cara, e quando o Bartolomeu e o bando dele fugiram de barco, os malucos só deram um tirão e explodiram o barco do Bartolomeu. Shanks age um pouco como um pirata, só que eu diria que é mais na forma de ser impiedoso. O Barba Negra, ele me cria uma expectativa muito grande, por saber que em algum momento o bando do Luffy vai ter que enfrentar ele. E eu gostaria de saber como vão ser essas lutas, porque eu acredito fielmente que eles vão trapacear.
O Luffy vai lutar contra o Barba Negra. Eu já sei que isso vai acontecer. Luz e trevas, sol e escuridão, por aí vai. O cara é um buraco negro que vai lutar contra o Nika, Deus do Sol, sabe? Eu tenho certeza que o Barba Negra vai trazer algum tipo de trapaça pra essa luta, seja ela qual for. Muitas coisas sobre esse personagem ainda faltam serem revelados, mas eu com certeza absoluta, gente, se eu tivesse que apostar as minhas fichas em um personagem dizer, cara, eu acho que esse aqui vai ser o maior vilão que o One Piece já teve. Quem se importa com Imo? Ah, aquela bosta daquela silhueta ridícula que parece um personagem de desenho animado. Quem liga? Esse cara aqui vai ser irado. Confia em mim. Enfim, e você? O que você acha a respeito? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!